Muito boa noite a todos. É com enorme alegria que nós estamos reunidos para a noite de hoje, ou mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica. Nós estamos no 4º módulo. Queria ressaltar a importância que nós já estamos no 4º módulo, por obviamente que já passamos pelo 3º, o 2º e o 1º. Portanto, já são 4 anos estudando, aprendendo, tendo a oportunidade de aprendermos algo novo sobre nós mesmos e sobre onde nós nos encontramos. E nesse momento, então, eu vou pedir para cada um se acalmar no ambiente onde estiver e vamos agradecendo a Deus por tudo isso que somos, que temos, que recebemos, que Jesus faça parte da nossa vida hoje e sempre. Vamos convidando para Ele entrar no nosso lar, fazer parte da nossa vida, fazer parte dos nossos dias e que na nossa casa só permaneça Ele, bons pensamentos e a nossa boa vontade. Graças a Deus. Então, nós hoje vamos falar da 24ª aula do nosso curso. Já estamos, como eu estava dizendo, estudando há um bom tempo. Que cada um de nós possa reconhecer mudanças em si, pela oportunidade que deu de buscar conhecimento, de buscar algo novo para a tua vida, e nessa doutrina que tanto acolhe, que tanto envolve, que tanto ensina. O tema da nossa aula de hoje, na parte A, nós vamos falar sobre a terapêutica espírita. E na parte B, nós vamos falar sobre provas e tormentos voluntários. Lembrando que terapêutica espírita, se ela tem a terapêutica espírita, gostaria de antes então trazer o significado da palavra terapêutica. Será que existe mais de uma terapêutica então? A terapêutica espírita nós já estamos vendo que existe. Terapêutica, parte da medicina que ensina a tratar as doenças e aplicar os medicamentos. Terapêutica tem a ver então com uma parte da medicina. Aquela medicina que cuida do corpo, não é? Aquela que ensina a tratar das doenças, porque o nosso corpo, matéria densa, ele adoece. E aí então existe a terapêutica material, a terapêutica da medicina, onde são aplicados medicamentos para a cura do nosso corpo físico. Vamos lembrar que a doutrina espírita fala para nós da importância de cuidarmos do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E aí então entra a terapêutica espírita, porque se a terapêutica é a parte da medicina que trata das doenças, ela está diretamente relacionada ao corpo físico. A medicina vai cuidar do meu corpo físico que adoece. Voltando a falar, a doutrina espírita pede para que cuidemos do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Pede que cuidemos, portanto, do corpo e da alma. Por que será que tem a medicina cuidando do corpo físico, a doutrina espírita trazendo a importância do corpo físico junto com o corpo espiritual? Porque se nós não tivermos um corpo físico sadio, o meu espírito adoecerá.
Muito bem, a doutrina espírita fala que primeiro o meu espírito adoece e, consequentemente, o meu corpo físico também adoecerá. Nos próximos slides, nós vamos ver que o corpo espiritual está doente e aí, consequentemente, vai trazendo de dentro para fora, adoecendo o nosso corpo físico. Mas tem situações que nós causamos ao nosso corpo físico, prejudicando-o, e aí então nós precisamos da medicina para curar, através dos remédios, através dos médicos, das terapias. Os remédios, àqueles que fazem uso, é de suma importância. Nós não aconselhamos ninguém a deixar de tomar o remédio ministrado, passado pelo médico. O médico é que sabe a dosagem e o período em que vai se fazer uso. É importante o uso do remédio passado pelo médico ou da terapia indicada por um profissional da área, para que nós cuidemos do nosso corpo físico, para torná-lo sadio e apto para que o espírito possa encontrar caminho a desenvolver as suas tarefas. É importante, então, cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito, porque o nosso espírito precisa de uma ferramenta sadia, habilitada, pronta, forte, sadia, para ele poder desenvolver as tarefas dele e buscar o seu desenvolvimento, o seu progresso e a sua transformação como ser espiritual. Mais para frente, nós vamos entrar na questão da terapêutica espírita. Ainda trouxe um outro significado, então, de terapêutica espírita, que é um método ou procedimento próprio para tratar uma doença, uma lesão ou uma condição patológica. Então, portanto, é um tratamento, dizendo tudo o que nós já colocamos aqui. Nós precisamos sim cuidar do nosso corpo físico para que o nosso espírito encontre ferramenta e possa realizar as tarefas que deve ser cumprida. Terapêutica, parte da medicina que ensina a tratar de doenças e aplicar os medicamentos, já falei, Era só a foto que era para mostrar aí dos remédios. E quando o corpo adoece, é sinal de que o espírito já estava doente. Bem verdade, falei sobre isso no começo. Então, o que adoece primeiro é de dentro para fora. O que adoece primeiro é o nosso espírito. Alguma coisa desajustou esse espírito em algum momento, e aí ele traz essas máculas, essas deficiências que ele acaba trazendo, transmitindo ao corpo físico, porque não soube bem cuidar, não soube bem tratar. E aí nós começamos a entrar então na terapêutica espírita. Quando o corpo adoece e nós compreendemos e podemos assim entender que ele adoece e essa forma de vida, essa deficiência, ela pode vir dessa existência ou de existências longínquas, porque a doutrina espírita compreende que nós somos seres eternos. A pergunta: quem somos nós, portanto? Nós somos espíritos imortais, nós somos seres eternos. E uma vez que assim compreendemos, nós somos o mesmo espírito habitando uma matéria, um corpo de carne que se modifica às existências onde nós somos chamados a trabalhar, a desempenhar, a se desenvolver
e o nosso espírito produz o nosso corpo físico da matéria do planeta, onde escolhe e tem condição fluídica e tem capacidade e sintonia para habitar aquele planeta, então daquela matéria, daquele planeta, ele constrói o seu material e ele então usa o corpo de carne para poder se desenvolver. Conforme eu já disse, muitas vezes não compreendemos o que fazemos, muitas vezes deixamos a nossa vontade se sobressair às vontades do nosso espírito, ao nosso real propósito aqui, e tomamos decisões e tomamos atitudes reiteradas vezes, nascidas nessa existência ou não, gerando ao longo dos tempos deficiências em nós. A doutrina espírita nos fala que nós estamos aqui, dentre outras coisas, para nos melhorar, mas também para repararmos os erros, as provas que foram geradas por nós. Ela diz também que tudo está em nós e que todas as coisas que dizem respeito a nós foram geradas por nós mesmos. Portanto, que cabe a nós compreendermos o nosso propósito, a nossa vinda até aqui e as escolhas que fazemos a partir de agora. As leis de Deus, elas devem ser cumpridas. Por isso que elas foram colocadas na nossa consciência. Jesus, Deus, sabendo que nós iríamos esquecê-la, marcou num lugar onde jamais tiraríamos ela de nós e optássemos por jogar fora, porque nós somos capazes disso. Tudo aquilo que nos causa dor, a gente guarda, a gente afasta, nós jogamos fora, nós deixamos para um outro momento para resolvermos. Mesmo causando dor, a gente afasta e fala, depois eu penso nisso. A lei de Deus precisa ser guardada na nossa consciência para que em momento algum a gente fale, a gente use, nós usemos a desculpa de que não sabíamos. As leis de Deus, elas devem ser cumpridas. A doutrina espírita, ao longo aí dos anos de estudo que estamos juntos, vem trazendo o curso completo, dentre eles, as leis deixadas por Deus, que devem ser obedecidas para que um dia nós nos tornemos espíritos melhores, evoluídos e mais sadios, cuidando melhor do nosso corpo espiritual para que o nosso corpo físico tenha vida e vida em abundância, em vida salutar, para que o espírito encontre tudo e possa fazer tudo, conforme dito por Jesus, que nós podíamos fazer muitas coisas e muito mais além daquelas que Ele nos mostrou. A doutrina espírita explica-nos que todas as infrações que cometemos contra as leis divinas, as leis de Deus, são as causas de muitas doenças. Percebem, meus irmãos, que quando a gente infringe a lei de Deus, nós consequentemente estamos infringindo o nosso propósito aqui. Todos nós temos uma missão e nós, com as nossas atitudes, com a nossa pouca observância à nossa tarefa, ao nosso cumprimento e dever à lei de Deus, nós acabamos adoecendo porque nos afastamos desse nosso propósito. Então, quando infrações que cometemos contra as leis divinas são as causas de muitas doenças, desequilíbrios e sofrimentos. E aí é que entra a terapêutica material e também a terapêutica espiritual. Porque quando a gente vai no médico, é necessário que nós continuemos
o nosso tratamento médico material. Nós temos outras opções também que devem ser aliadas a essa medicina material. Nós possuímos também o tratamento espiritual e a terapêutica espiritual. Possuímos. Elas devem ser abandonadas ou usadas isoladamente, só uma ou só a outra? Não, pode-se usar as duas juntas. Inclusive, é ótimo se usar as duas juntas quando é necessário. Quando precisa usar a medicina física, faça uso da medicina física, porque o remédio tem o poder de colocar o seu corpo em ordem, que aliado com a terapêutica espiritual e você compreendendo e se posicionando, você acaba compreendendo o seu propósito como espírito. Lembra daquele slide em que eu coloquei que o corpo adoece porque antes o espírito adoeceu primeiro? Então, se nós aliarmos a terapêutica espírita junto com a terapêutica material, grandes resultados nós poderemos ter. Até o dia em que, tendo conhecimento de mim como ser espiritual, eu atinja um grau que eu não precise mais da medicina física, se for o caso. Então, portanto, quando nós infringimos as leis de Deus, ataca-nos, chega para perto de nós doenças, desequilíbrios e sofrimentos, crimes, vícios, o uso de tóxicos, o tabagismo, o alcoolismo, o sexo desvirtuado, a AIDS, além da fixação de alimentos, sentimentos e imagens mentais inferiores e negativas, ou negativos, depressões, tudo isso é gerado por nós. Porque, conforme ele diz aí, porque nós vamos contra as leis de Deus que estão na nossa consciência. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas não fazemos. Fazemos aquilo que entendemos mais prazeroso para nós. É difícil nós encararmos um vício que temos e aceitarmos que possuímos esse vício e que ele precisa ser afastado de nós. Quantos de nós, e eu desejo que cada um olhe para si e procure se analisar, se conhecer, reconhecendo o que merece ser tratado, cuidado e melhorado dentro de si. E que nós consigamos força e capacidade para lutarmos contra unicamente os nossos defeitos, os nossos vícios, que são inúmeros, como dito aqui na aula hoje. Crimes, vícios, uso de tóxicos, tabagismo, alcoolismo, sexo desvirtuado. A gente elenca uma série de problemas que nós escolhemos porque não conseguimos enfrentar aquilo que está na hora de ser tratado. A AIDS, conforme ele diz aí, que é uma doença relativamente nova, né, fora dos outros vícios, mas que a AIDS é um desequilíbrio também emocional. Na verdade, todas elas são desequilíbrios que nascem do nosso desequilíbrio mental. E nós percebemos que mente sã, corpo são, a frase é muito verdadeira quando os nossos pensamentos estão desarmoniosos, estão desequilibrados, nós desestruturamos o nosso corpo físico, nós vamos atrás de necessidades que não precisamos. O Evangelho sobre isso também fala, o supérfluo e o necessário. Ele diz que nós encontraríamos aqui no planeta Terra todo o necessário para o nosso desenvolvimento.
Mas o homem se perde, o homem, o ser humano, o homem, a mulher, ele se perde porque ele vai atrás do extraordinário, ele vai atrás do excesso. Não é o que ele precisa, mas é o que ele acha que precisa e vai atrás do supérfluo. E quando ele vai atrás do supérfluo, ele acaba se esquecendo de quem ele é e qual é a rota correta para ele. Nós não precisaríamos de muita coisa, mas nós vamos atrás de muita coisa. E é aí muitas vezes que nós nos perdemos, que nós causamos doenças, desequilíbrios e sofrimentos a nós, através desses inúmeros problemas trazidos aqui nesse slide. Todos esses problemas são geradores de danos em nosso perispírito. Quando nós adoecemos o nosso corpo físico, sim, já está desequilibrado lá dentro, mas quando nós deixamos ainda mais o nosso espírito que está desequilibrado, está em desordem e ainda escolhe esses vícios, esses tóxicos, esses crimes que são materiais, que fazem parte da nossa vida física, vocês percebem que nós estamos agravando e prejudicando o nosso corpo físico? E aí passam a ser dois problemas, né? Cuidar do espírito e do corpo. Vamos continuar. Eu trago a imagem, né, dos vícios todos, da bebida, da comida, do cigarro, dos tóxicos e também dos pensamentos mentais. A nossa mente é uma poderosa ferramenta que, com ela, em desordem, pode nos direcionar a problemas inúmeros que vão precisar do nosso cuidado. E não achemos que com a morte do corpo físico o nosso espírito parte para o mundo espiritual sadio, porque não é assim. Ele parte da mesma forma como nós deixamos e tratamos dele aqui em vida. Por isso que muitas vezes nós já trazemos de existências passadas remanescências, doenças que despertam ao longo da vida física. Porque nós partimos daqui doentes e nós ingressamos no plano espiritual ou nós abandonamos a matéria física, mas o nosso corpo espiritual ou o nosso espírito permanece com aquela deficiência. A doutrina espírita explica-nos que todas as infrações que cometemos... Ah, sim, eu já li esse, é a sua figura. Desculpa, me desculpa. As depressões, conforme ditas aqui no slide anterior, as depressões também são doenças que devem ser levadas a sério por nós, porque é uma doença que acaba isolando o ser humano, tolhindo o ser humano, o espírito, das belezas e das faculdades que ele é e pode produzir. As depressões criadas em nós, por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, elas plasmam os tecidos que nos constituem o veículo de expressão. Então, anteriormente eu disse, não é que nós somos seres espirituais que habitamos um corpo de matéria, e quando nós causamos doenças a eles, né, nós plasmamos, são forças, o nosso pensamento produz matéria, mente sã, corpo são. Quando os meus pensamentos, quando a minha forma de viver, ela é doente, ela é fraca, eu estou plasmando, eu estou indutando, eu estou envolvendo todos os meus tecidos e órgãos com esse sentimento. E aí então, colocando força inadequada ou energia inadequada ao meu corpo físico,
ele acaba adoecendo, né? Constituem o veículo de expressão. O nosso corpo é um veículo de expressão. Determinados campos de ruptura na harmonia celular. Percebem que a gente começa a adoecer e a enfraquecer o nosso corpo físico? A força tem que vir do nosso espírito. Ninguém disse que é fácil, mas nós conseguimos, todos nós conseguimos, porque não devemos esquecer que todos nós somos filhos de Deus, que nós temos irmãos a nos ajudar, que nós temos os nossos familiares a nos impulsionar, os nossos amigos, os nossos pais, irmãos, tios, sobrinhos, colegas, que nós temos Jesus e toda uma pleiade, todo um conjunto de irmãos espirituais que vibram por nós. Não é necessário que saibamos, é necessário que creiamos, que tenhamos fé e crença de que eles estão ao nosso lado e de que eles estão sim nos sugerindo boas ideias e estão nos impulsionando para que nós façamos boas sugestões e boas ideias daquilo que merece ser feito por nós. Entretanto, aqui ele está dizendo de doença, de depressão. Quando nós nos entregamos à depressão, como é o exemplo aqui do slide, nós então enfraquecemos os nossos tecidos físicos, os nossos órgãos, que constituem o veículo de expressão para o nosso espírito. Verificada essa disfunção, esse desajuste, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna possível de invasão microbiana. Então, com o nosso corpo enfraquecido, as nossas barreiras elas se abrem. E aí então esses micróbios, esses invasores, esses vírus, esses parasitas, eles acabam entrando dentro de nós e fazendo parte da nossa vida, o que vai gerar um desequilíbrio e doença do nosso corpo físico e, consequentemente, também mental. Porque se a minha mente anda em desequilíbrio, eu estou projetando e plasmando, como diz aqui, o meu corpo físico. Então, de novo, volto a repetir, mente sã, corpo são. Se a minha mente estiver conectada com o Cristo, conectada com as coisas do bem, com as coisas do amor, quando eu trabalho, meus irmãos, não só o trabalho remunerado. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que toda atividade útil é um trabalho. Varra a tua casa, limpe o teu quarto, a tua louça, as tuas roupas, varra o quintal do seu vizinho, a calçada do seu vizinho. Qual é o problema? Nenhum, né? Varra a calçada do seu vizinho, varra a sua também. Limpe as tuas coisas, se ame, cuide do seu corpo, se preserve, faça melhores escolhas. Tudo é possível. Se você quer, você faz acontecer. Jesus há muito tempo vem nos falando: a tua fé te curou. Vai, que a sua fé te curou, e não peques mais para que mal maior não te suceda. Nós temos todo o necessário para a nossa construção e para a nossa evolução, e para a nossa saúde física e espiritual. Basta que queiramos. O Evangelho fala que nós, o Livro dos Espíritos, fala que nós fazemos poucos esforços. E às vezes, poucos mesmo. Porque muitas vezes era necessário tão pouco esforço para nós conseguirmos grandes coisas, mas nem o pouco esforço nós fazemos. E aí fica difícil de querer que o plano espiritual também nos auxilie quando a gente cruza os braços e não faz o mínimo de esforço. Essa frase está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20. Nós vamos trazer uma outra frase também do mesmo livro. Pergunta Allan Kardec aos espíritos se o homem, afinal de contas, com tudo isso que está sendo dito aqui nessa aula, afinal de contas o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E os espíritos respondem:
A felicidade completa não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Ok, a gente sabe que nós estamos no planeta de provas e expiações porque era o planeta onde o nosso espírito encontrou sintonia de vibração para aqui habitar. A nossa obrigação e a nossa tendência e o nosso caminho é a evolução. Quando nós buscarmos através das nossas vontades, das nossas ideias, dos nossos desejos, que estão baseadas na lei de Deus, no caminho do homem de Deus, no caminho do homem de bem, quando nós fizermos as escolhas certas, nós vibraremos em outra sintonia e será dado a oportunidade de nós estagiarmos, continuarmos o nosso progresso espiritual em outros planetas. Planeta de provas e expiações, o próximo é o de regeneração, depois os mundos felizes e os mundos celestiais. Nós vamos habitar todos esses estágios, mas para isso nós precisamos fazer escolhas e tomar atitudes em nossas vidas. Nós fomos feitos da luz, nós fomos feitos por Deus, que é a perfeição ao máximo, ao supremo, né? Ao máximo que nós conhecemos e acima dele não tem mais nada. Deus é único, né? E a gente tem uma aula para falar sobre isso, mas nós somos saídos de um Pai extremamente amoroso, mas também justo. Façamos as nossas escolhas e o quanto antes escolhamos brilhar, Então eles dizem que não é possível ser feliz, uma felicidade completa, porque a vida nos foi dada ainda nesse estágio em que nós nos encontramos, a vida foi dada como provas ou expiações do passado, de ideias e atitudes que tomamos no passado, porque daquela forma compreendíamos. E aí então nós estamos aqui reparando as nossas escolhas do passado. Mas dele, ele continua, né? Os espíritos continuam nos respondendo, mas dele, do homem, do ser humano, depende abrandar os seus males. Tá vendo como tudo está em nós? Tudo está em nós, então depende de mim compreender que se eu sofro é porque assim eu escolhi. Seja no passado ou nessa existência, assim eu escolhi. E se eu não quero mais sofrer, que eu pare, que eu breque aquela minha atitude errada. E para isso é necessário que eu me conheça. Bom, mas que então depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode sobre a terra. Então nós encontramos sim felicidade na terra desde que nós saibamos escolher aonde elas estão. Que a gente acabe não escolhendo então os caminhos tortuosos, porque a nossa consciência nos diz, não vai por ali não, aquele caminho não é muito bom. Se eu tenho o vício do álcool, por que eu escolho passar na frente de um bar? Por que eu não atravesso a rua e não passo por outro lado? Por que eu não dou uma outra volta, um outro caminho diferente? Então nós já sabemos, e isso é um pequeno detalhe que eu estou trazendo aqui. Aí a gente poderia conversar sobre outros assuntos, mas aí eu vou ter que acabar saindo do tema da aula. Mas então é isso, nós temos a oportunidade de escolher só o que é bom para nós. Está mais do que na hora, com o engrandecimento do conhecimento que nós escolhemos através da doutrina espírita, nós já não somos mais os mesmos do passado. Hoje a gente já é capaz de dizer o que faz mal para nós, o que nós queremos ou não queremos. Afinal de contas, o nosso livre-arbítrio está melhor hoje do que no passado. A cada existência que eu melhoro, eu depuro o meu livre-arbítrio. Eu vou lapidando o meu livre-arbítrio, eu vou tomando uma amplitude do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas. Hoje eu já sou capaz de dizer o que me faz mal e o que não faz, o que é bom para mim ou não, aonde que é melhor eu estar ou onde que é melhor eu ficar longe. Nós somos capazes disso e é isso o que se espera de nós, que nós tomemos conta da nossa vida. Isso está na questão 920 do Livro dos Espíritos.
no livro Evolução em Dois Mundos, e eu volto a trazer o livro novamente, ele vai falar uma parte muito importante. É um livro um pouco técnico, mas nós vamos compreender o que ele quer dizer aí, porque não vai falar muito longe, não vai se afastar muito do tema da aula. E tem um capítulo específico que fala da terapêutica do parasitismo da alma. Parasitismo, o parasita é um organismo, é um mal, né, que se instala em nós, que é não é um obsessor, desculpa, mas ele é um hospedeiro, ele se alimenta de todo o trabalho produzido por nós, internamente dentro de nós. Então, falando desse capítulo, é um item dentro de um capítulo desse livro, Evolução em Dois Mundos. Terapêutica do parasitismo da alma. Vamos entender o que ele fala. Importa observar que todos os sofrimentos e corrigendas estão conjugados, estão ligados para as consciências encarnadas ou não. Então é para todos nós, encarnados ou desencarnados ou mortos. Sofrimentos e corrigendas estão ligados para as consciências encarnadas ou não dentro da lei de ação e reação, que a cada um confere hoje o equilíbrio ou o desequilíbrio por suas obras de ontem, reconhecendo-se também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem suficiente remédio contra o parasitismo da alma. Que importante, não é essa frase que foi tirada desse livro? Ele está dizendo aqui tudo o que nós dissemos, que quando o sofrimento eles causam na nossa vida, tanto para os irmãos encarnados como desencarnados, para mostrar que nós levamos as doenças para além do corpo físico. Nós carregamos no corpo espiritual o resultado das nossas escolhas e doenças que geramos. Começa de dentro para fora. Eu levo ao meu espírito doente e carrego o meu espírito doente para voltar a uma nova reencarnação e poder colocar em prática a aplicação viva do bem. É só do bem. E aí, então, dessa forma, nós entramos na terapêutica espiritual. É a partir da lei trazida por Jesus, dos exemplos trazidos por Ele, por tudo que Ele nos deixou e por tudo que a doutrina espírita repete, replica o que Jesus falou, né? E traz de uma forma mais simples, de uma forma mais compreensível, ainda mais, mas a doutrina espírita nos traz a importância de cuidarmos de nós e através do amor e da aplicação viva do bem, da lei do amor acima de tudo, parcelando, fatiando o amor nas diversas faces de todas as matérias, de tudo que diz respeito à nossa vida. Vamos continuar. Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. Só isso não é possível só. Tem mais coisa para ser feita. Tem mais auxílio a nosso favor. Não bastará, então, a aplicação viva do bem, nem a palavra que ajude e a oração que ilumina. Precisará do próprio exemplo. Meu Deus do céu, que importante que é esse final, né? Não é o final da aula, mas desse slide. Precisará do próprio exemplo. Nossa, mas é isso, é ação. A doutrina espírita vive falando da atitude, o exemplo próprio que cada um se torna para a população, para o próximo. E quando você faz, você já está cheio daquilo que você está fazendo, você está carregado, você está indultado, você está envolvido de todo aquele sentimento que você está sendo exemplo, no serviço do amor puro aos semelhantes.
E aí a gente entra naqueles dois principais mandamentos que Jesus já nos disse, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu amor, com todo o seu conhecimento. Que Deus está acima de tudo e é Ele que concede as coisas a nós e nós temos que ser grato a Ele. E também o segundo mandamento, que não é menos importante que esse, mas é de amar ao próximo, fazendo tudo o que você gostaria que seja feito a você. Faça você ao próximo. Os outros 8 mandamentos já estariam sendo cumpridos se nós fizéssemos esses dois principais. Ele pega e fala então, no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo. Educação e sublimação do meu ser. O cuidado que eu tenho que ter com o meu corpo, com a minha, o meu templo. O meu corpo é meu templo, não é? É o meu tesouro maior. Eu tenho que cuidar dele porque o meu espírito precisa dele sadio. E cabe a mim, sim, saber o que eu trago para dentro da minha mente, para dentro do meu estômago, para dentro das minhas células. Porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Quando o meu corpo está sadio, eu me curo, eu trago vida. A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam. Nós sabemos que nós andamos cercados por nuvens de testemunhas, por mares de ondas de testemunhas, sejam provas do passado, sejam reajustes do passado que nos seguem, procurando o nosso reajuste, não gostaria de usar essa palavra, mas nós compreendemos que muitos ainda procuram se vingar, né? Procuram vir buscar reajustes do passado conosco. Então é importante também essa observação, mas o estudante da doutrina espírita sabe muito bem que eles existem e que só o amor puro, o exemplo vivo, a educação e o cuidado que você tem para com você e você sendo exemplo do bem, é só através do amor que você perdoa, né? Que você sabe perdoar e ser perdoado e pedir perdão. Então tudo que você faz como ação genuína do bem, você se torna exemplo para aqueles irmãos, transformando o inimigo em amigo. Então ele foi tirado, esses 2 últimos capítulos foram tirados do livro Evolução em 2 Mundos, na primeira parte, no capítulo 15. O Espírito Joana de Ângeles nos aconselha: se pretendes, portanto, bem-estar, saúde e alegria, envolve-te na luz do amor, edificando-te através do cultivo dos pensamentos superiores, não te permitindo angústias desnecessárias, ansiedades injustificáveis, medos sem lógica, solidão egoísta. Entrega-te a Deus e nele confia integralmente, certo de que nunca estarás a sós, nem mesmo quando dele te apartes, nem quando dele você se separa, dele de Deus. Então aqui ele traz um slide bem importante, porque ele fala, ela pede, né, Joana de Ângeles fala para nós nos envolvermos na luz do amor, mas ele pega e fala não permitindo, olha, angústias desnecessárias. Nós precisamos nos conhecer, meus irmãos, para saber os sentimentos que estamos gerando dentro de nós. Nós estamos numa aula de terapia, né? De terapêutica. Nós somos capazes de buscar o auxílio médico, né? O auxílio de terapeutas ou mesmo remédio, se for necessário, da doutrina espírita, mas olha o que ele fala, né? Angústias desnecessárias. Por que a gente sofre? Analisa bem qual é o sofrimento que eu estou sentindo, se faz sentido. Tenta desenrolar o nó, tenta entender por que é que aquele sentimento está te envolvendo. Ansiedades injustificáveis. Você está com ansiedade do quê? Você está aflito por causa do quê?
porque você está esperando alguma coisa chegar, porque você gostaria de alguma coisa, repensa, será que você precisa dessa coisa? Será que aquilo vai te fazer feliz mesmo? Nós, quando temos aquilo que tanto queríamos, às vezes a gente nem dá valor. Analisa bem uma briga, uma palavra que nós dissemos saiu da nossa boca por imprevidência da nossa parte, mas por ímpeto soltou. Tomemos cuidado, nós temos aula falando do poder das palavras. Quando eu solto, meu corpo está cheio daquilo que eu estou falando. Analisemos a nossa vida, porque a gente não nasceu para o que é ruim, a gente não nasceu para ser infeliz, a gente nasceu para a felicidade. E os primeiros slides nos mostram que nós podemos ser felizes o máximo sobre a Terra, apesar de aqui também ser um planeta de provas e expiações, mas que nós podemos ser felizes. E ela fala, entrega-te a Deus. Ele fala medos sem lógica. A gente não está nem pensando, a gente está com medo, mas medo do quê? Medo do quê? Pensa, analisa, reflete, se questiona. Solidão egoísta. Às vezes a gente se isola porque a gente quer chamar a atenção, mas está fazendo mal. Eu estou me isolando porque eu estou sendo egoísta, eu não quero enxergar o direito do outro. Eu quero tudo para mim, eu quero tudo do meu jeito. Analisemos o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Joga fora, saiba limpar, saiba jogar fora e fica só com o que é bom, conforme a recomendação de Paulo. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Passa pelo crivo da razão, nem tudo te convém. Saiba selecionar e ficar só com o que é bom. Às vezes você não precisa de muita coisa, só um pouquinho só, e abre um sorriso largo. Agradece a Deus pela vida que nós temos. Certos de que nós nunca estaremos sós, mesmo quando nós nos afastamos dele. E aí então nós entramos na parte B, que são as provas e os tormentos voluntários. Eu trago uma passagem do Evangelho e ele fala: o homem está incessantemente à procura da felicidade. Não é isso, a gente está sempre procurando a felicidade, que lhe escapa a todo instante. A gente não parece que passa pelo meio dos dedos, assim, areia na mão, só fica um pouquinho de felicidade. Quando você vai ver, bate um vento e leva um pouco da areia que ficou na mão. Então, que parece que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Nós já trouxemos nos primeiros slides. Aqui não é planeta de felicidade. Nós podemos encontrar a felicidade o máximo que nós conseguirmos, mas para isso nós temos que trabalhar para enxergar, né? Selecionando o nosso caminho. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, o inevitável, os acontecimentos da nossa vida não é só de alegrias. Nossa vida tem altos e baixos, do qual é importante para nós, porque nós precisamos aprender como lidar quando a nossa vida desce um pouquinho e passa por uma situação que requer de nós uma habilidade, que requer de nós um sentimento bom, um apego a Deus, segurar a frase dentro da nossa boca, uma atitude bonita, uma frase repensada e dita com amor. Então, apesar das vicissitudes, elas formam um inevitável cortejo dessa vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Sim, a gente já disse, nós podemos, com as nossas atitudes e as nossas escolhas, gozar de uma felicidade relativa. Mas o que acontece? Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, a que escapam pela nossa mão. Elas parecem aquilo que nós queríamos, mas só parece, porque quando a gente já tem esse desejo material, também escapa, porque a gente se sente vazio. É sinal de que nós procuramos no lugar errado. Estão sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, nas felicidades materiais. Em vez de buscá-las, onde nós deveríamos buscar, que seriam nos gozos da alma, que constituem sim uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Então ele já está dando a dica para nós, que a nossa felicidade não está nos gozos materiais. Nós deveríamos buscar as alegrias nas alegrias da alma.
e que são elas que constituem a antecipação, né, das alegrias que são imperecíveis, que não se estragam, que não se esvaem, que não deixam de existir. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, a paz do coração do bem proceder, do bem agir, deixando as coisas materiais que são fugazes, que escapam pela nossa mão e que não trazem a felicidade que a gente precisa. A paz do coração, que é a única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez, com afinco, tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E não é verdade? Nós procuramos a nossa felicidade nas coisas materiais com uma força, com uma avidez tamanha que só nos agita e só nos perturba. Percebe o que a gente está fazendo com a nossa vida? A gente não está chegando a lugar nenhum, a gente está rodando no mesmo círculo vicioso e a gente não consegue avançar. E aí a gente se sente vazio, sente aquela tristeza, por nossa culpa, por nossa culpa. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos, ele dá uma bronca na gente, né? Ele fala que nós procuramos as coisas materiais quando deveríamos buscar as coisas espirituais, que é a única felicidade verdadeira deste mundo. E ele fala, e coisa curiosa, parece que ele cria de propósito os tormentos que enfrenta, que só a ele cabia evitar, só a ele cabia evitar, só cabe a nós evitar. A lei de Deus está na nossa consciência, a gente faz as escolhas, fazemos as escolhas erradas porque queremos viver do supérfluo, daquilo que não precisamos, que são as coisas da matéria, que nos agitam e nos perturbam e acabam causando doença física e espiritual. Quantos tormentos consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui e vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é, está sempre calmo porque não inventa necessidades absurdas, e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Que fique, portanto, no final da nossa aula, essa reflexão. Será que a gente está escolhendo coisas erradas na nossa vida, que está nos enchendo de tormentos e necessidades que não precisaríamos? E ao invés disso, a gente devia se contentar com o que possui e ver as coisas sem inveja, não desejar o que o outro tem, mas ir atrás do seu, da sua conquista, do seu trabalho, trabalhar incessantemente. Que você não procure parecer algo que você não é, mas se você quiser ser, que você vá atrás de conhecimento, de cursos para você atingir o grau que deseja, mas não fique cobiçando e desejando. Seja calmo, porque não inventa necessidades absurdas que só trazem mal para nós. E isso já, buscar essas coisas positivas, já não é a felicidade na própria vida? Eu desejo muita felicidade, muita sabedoria a cada um de nós, que essa aula engrandeça os nossos pensamentos e os nossos caminhos a serem trilhados por nós, hoje e sempre e a partir de agora. E eu termino sempre com Ele, que está sempre do nosso lado, guiando os nossos passos, cuidando de nós. Converse com Jesus, se abra para Jesus, sigamos os seus passos e os seus exemplos deixados, que não teremos erro. Busquemos na doutrina espírita a cura para o nosso espírito, e o nosso espírito feliz e sadio, nós teremos um corpo também sadio, até o ponto necessário para o desenvolvimento do nosso corpo, do nosso espírito. O corpo físico não foi feito para durar para sempre, ele vai precisar durar o tempo necessário para o programado pelo seu ser espiritual. E é nosso dever cuidar para que o espírito atinja o seu grau programado. Muita paz a todos. Que nós tenhamos vida e vida em abundância e que pensemos melhor cada vez mais
mais depurado nas nossas escolhas e atitudes. Fiquemos sempre com Jesus na nossa vida e na nossa casa. Boa noite.